Bem, ah, nós vamos falar sobre Spring Boot e como ele pode ser usado para desenvolver microserviços. A gente está com uma sala bem cheia, eu não consigo ver exatamente o número aqui e tal. É bem legal contar com vocês aí nesse webcast. Eu estou falando da empresa, então por isso. Oi, pessoal. Eu estou falando da empresa, então por isso que tem um pouco de ruído de fundo. Só que acaba falando um pouco demais. Bem, então a gente vai falar sobre Spring Boot e como ele pode ajudar aí no desenvolvimento de microserviços, ok? Eu sou o Diego de Oliveira do UOL, estou trabalhando no projeto PagSeguro. Bom, um pouco sobre mim, né? Eu atuo como especialista de sistemas aqui no PagSeguro. Gosto muito de andar de moto, fazer esporte, essas coisas, e sou um apaixonado por tecnologia. Já palestrei em alguns eventos como o QCon, TDC, atuo em projetos open source e, bem, sou acessível pela comunidade de desenvolvimento de uma forma geral. O tema ele é um tema bem interessante, tá? A gente vai passar por 6 tópicos, começando com microserviços, explicando que microserviços ele tem um nome que vende muito bem, mas ele não é só moda, ele não é só uma modinha que vai surgir e vai embora. Ele ajuda tanto aos desenvolvedores na sua atividade, quanto às empresas em entregar o software mais rápido, com maior segurança. A gente vai falar um pouco sobre os pontos que estão nesse item. Eu vou explicar um pouco ainda qual é a vantagem da comunicação via API. Tem um termo chamado API First, que ele te induz a você começar o desenvolvimento pela API e considerar até mesmo a sua tela, o seu website, como sendo o primeiro cliente dessa API. Daí então a gente entra no Spring Boot, explica um pouco sobre a tecnologia, como é que ele funciona, como é que você consegue ligar o Spring Boot no seu projeto, vantagens e alguns pontos de observação. Logo depois a gente fala sobre como desenvolver um controller, um endpoint REST, em que você consegue a partir de agora conversar via API. E aí nesse momento a gente vai falar um pouco sobre o padrão REST, um pouco dos verbos HTTP. A gente vai falar também sobre a importância da negociação de conteúdo, o Content Type, tanto para requisição quanto para resposta da solicitação. Em seguida a gente entra numa conjunto de bibliotecas chamado Actuator. Ele vem tornar o seu microserviço um pouco mais gerenciável. E por último, a gente vai falar um pouco de layout de projeto, mas eu tomei a liberdade de alterar um pouquinho esse último bullet das descrições e falar sobre um padrão de desenvolvimento de microserviços chamado 12 Factor. Lá tem 12 pontos que, se você conseguir atingi-los, o seu sistema ele tem maior capacidade de crescimento em nuvem e facilidade de desenvolvimento, manutenabilidade, assim por diante. A gente vai falar um pouco deles, ok? Então a gente vai ter um pedaço conceitual, que são os 2 primeiros itens, um pedaço um pouco mais de hands-on, mão no código, ver código, que são os itens seguintes, e o último item a gente volta um pouco aí no processo conceitual. A gente pode discutir sim, Giovanni, como escalar aplicações com o Spring Boot, mas isso aí vai estar muito próximo quando a gente falar do 12 Factor. Por exemplo, um dos modelos de escalonamento, de escalar sistemas que ele propõe, é você tratar tudo como sendo processos. Então, por exemplo, se você tiver um microserviço que atende um certo conjunto de requisições e ele dobrou a quantidade, você escalaria dobrando o serviço. Então a gente vai falar assim quando chegar lá embaixo. As pessoas que estão participando, por favor, se tiver qualquer dúvida ou
observação, ou se quiserem tocar em algum ponto especial dentro do assunto, pode falar lá no chat e eu vou encaixando conforme for apropriado. Bem, então vamos falar um pouco sobre microserviços e como ele ajuda para a gente que é desenvolvedor e para as empresas de uma forma geral. É muito comum, quando a gente pega um sistema de grande porte, a gente vê ele crescer e tomar proporções que chegam a assustar. Por exemplo, bases de código com 500 mil linhas de código, 1 milhão de linhas de código, aqueles projetos que você, só para compilar o projeto, demora 5, 10, 15 minutos. E se a gente falar de uma tecnologia um pouco mais antiga, por exemplo, tecnologia JB, servidores de aplicação Java, o próprio tempo de inicialização do servidor, mais o tempo de build do seu sistema, é uma coisa fenomenal, muito grande, chega a ser um absurdo. Então, tem todo esse desafio do tamanho, né? Então, o que o microserviço traz para a gente nesse ambiente um pouco mais complexo? A gente pode começar a exercitar fazendo uma pergunta muito simples. Em um contexto de um sistema para uma loja de grande porte, um produto em estoque lá que ele tem, ele pode ser definido como um ativo ou como um passivo? Porque, veja bem, se eu considerar que ele está me deixando a empresa mais rica, afinal de contas eu tenho uma geladeira a mais, eu tenho uma televisão a mais para vender, logo a minha empresa está mais rica, ele pode ser considerado um ativo. Já no sistema de controle de estoque, talvez não, porque lá ele tem uma validade, se eu não vender logo eu perco dinheiro, então ele passa a ser um passivo. Eu tenho que tirar isso daqui, eu tenho que vender. Quando nós temos sistemas muito grandes, é difícil eu explorar essa natureza do produto. A natureza dele como sendo uma geladeira, ou a natureza dele como sendo a natureza dele como sendo um ativo, ou como sendo um passivo. Então, em sistemas grandes, é muito normal a sua classe, elas simplesmente carregarem dados sem ter essa natureza do qual o contexto que ele atende. Pensando num sistema de microserviços, olhando para o produto no contexto do controle de estoque, ele pode ser um passivo de forma muito fácil. O código pode explorar essa característica. Já se eu tiver um microserviço, por exemplo, que calcule quanto a empresa vale hoje, ele pode ser considerado um ativo. Daí é a vantagem do microserviço. Ele deixa muito claro o contexto que você está trabalhando. Você vai atuar focado, olhando para a natureza daquele item, daquele negócio que você está atuando naquele projeto. E você tem ganhos como, por exemplo, o uso de linguagem ubíqua. Você consegue considerar o termo da forma correta entre vários níveis que interagem com um projeto, trazendo essa clareza do sistema. Normalmente é menos código. A gente não tem uma definição exata ainda do tamanho de um microserviço, quantas classes ele tem, quantos endpoints ele vai ter, quantos arquivos Java ele vai ter. É uma definição muito difícil de se fazer. Mas uma coisa que é clara, pelo fato de você estar num contexto, em um domínio muito bem claro, você acaba tendo menos código, e código focado naquele domínio. E, por natureza, cabe na cabeça. Muito comum, quando você tem sistemas modularizados, você conseguir saber o nome da classe exata que faz aquele trabalho, ou o nome do método que faz aquele trabalho, diferentemente de sistemas muito grandes que você tem que sair procurando e minerando com classes com mais de 1.000, 2.000, 5.000 linhas de código. Acontece um pouco de busca em sistemas grandes. Em microserviço, por natureza o código é menor e por natureza cabe na sua cabeça. Você tem menos trabalho de troca contextual. E uma coisa que é muito bacana, né? A gente está falando sobre Spring Boot e Java, mas ele permite usar o melhor conjunto de tecnologias para cada problema. Por exemplo, você tem um sistema muito grande,
feito em Java. E em algum momento do projeto percebe-se que determinado módulo que integra com uma solução antiga ou com hardware ou com alguma peculiaridade seria melhor desenvolvido se você usasse, por exemplo, Scala ou Go ou C++, C. Com sistemas pequenos você pode escolher. Você fala, não, esse módulo eu vou usar esse conjunto de tecnologias e essa biblioteca. Isso é bacana até mesmo pensando na evolução do conhecimento do time e do conjunto de tecnologias da empresa. Por exemplo, vamos supor que a gente fez uma análise e percebeu que o NET, solução é um servidor de rede parecido com o Tomcat e com o JET. Então a gente chegou numa solução e percebeu que o NET ele é muito legal, ele consegue me dar ganhos que o Tomcat e que o JET não me dão. Com um sistema gigante, como é que eu consigo testar isso? Já, se você desenvolve um microserviço, você tem a chance de pegar um dos microserviços, talvez com menor criticidade, imagino eu, e usar essa tecnologia para avaliar o quão bom ela é e o quanto o time consegue tirar proveito dela. São vantagens que é difícil você tirar em projetos gigantes. Bem, isso para a gente enquanto desenvolvedor. Sei o que estou fazendo, entendo o objetivo de cada classe, o código ele é pequeno e cabe na minha cabeça, eu sei mais ou menos onde estão as coisas, eu tenho um modelo mental bom. Ele me permite experimentar novas tecnologias em projetos de menor criticidade, talvez. Só que não é só o dev que ganha. A gente tem uma vantagem de venda para o negócio de uma forma geral. Existe um termo na área de negócio chamado lead time. Esse termo ele representa o tempo o Giovanni ele fez uma pergunta aqui sobre qual é a abordagem para microserviços com Spring Boot. Se a gente vai colocar várias APIs dentro da mesma aplicação ou várias aplicações com poucas APIs. Giovanni, isso vai estar muito próximo do domínio. Por exemplo, a gente vai falar sobre um domínio de um sistema de automação automação residencial. E nesse projeto com o Spring Boot para automação residencial, vai ter somente APIs que fazem sentido para automação residencial. A gente vai chegar num gráfico daqui a pouco, a gente vai poder discutir um pouco mais isso, a gente já chega nesse ponto, ok? Aqui é mais o ponto de venda, sabe? Por exemplo, se o seu chefe, ou se o diretor da empresa, ou se o gerente falar assim, por que iríamos para microserviço para esse projeto? A gente está construindo agora o discurso para falar assim, iríamos porque eu consigo ter um código melhor, eu consigo ter maior manutenção, eu consigo usar tecnologias que fazem sentido para esse projeto, isso de cunho técnico. E para o negócio? Para o negócio, se a gente for para microserviço, você consegue muito rápido botar a sua ideia em produção. Você reduz o lead time. Normalmente é muito mais fácil você fazer alterações. Você tem um código menor, ele cabe na cabeça e normalmente ele suporta mais o crescimento. De novo, pequeno, cabe na cabeça, você tem domínio sobre aquele conteúdo, sobre aquele contexto. Então aqui são alguns itens que você pode usar nessa argumentação. Por que ir para microserviços? Ok? Bem, vem aí um termo importante, né? A comunicação via API, porque quando a gente fala de Spring Boot e microserviços de uma forma geral, a gente está levando a comunicação via API de forma bem forte. Quando você fala de comunicação via API, você tem que pensar muito bem quais são os objetos que vão ser trafegados na sua API. E aí, só para deixar claro, né, API significa Application Programming Interface, ou seja, a interface de programação da sua aplicação. Como é que você fala com ela? Como é que você programa a sua aplicação? Tem um termo chamado API First, que te força a imaginar que
a sua aplicação ela é uma API puramente. Todo mundo que quiser, por exemplo, num sistema de venda, se você quiser fazer uma venda nova, você vai chamar uma API e essa API vai fazer todo o processo. Por acaso, a interface web que você vai fazer o seu fluxo de navegação para concluir a venda, ela é um cliente da sua API. Então, a API First é uma técnica que nos leva a tratar tudo como sendo APIs e endpoints e todos são clientes dela. E não só isso, ele permite automação e desenvolvimento de ferramentas que não foram previstas inicialmente. Por exemplo, você pode ter uma API de venda que num primeiro momento quem integra com ela é o website de venda. No futuro, pode ser que seja um arquivo Excel ou um arquivo tabulado que você tem que fazer todas as vendas que estão naquele arquivo tabulado. O que é possível fazer? Você faz um robozinho que processa o arquivo e dá um post na mesma API que a API de venda faz. Então ele te dá flexibilidade quando você vai para o modelo de API First. De novo, bem bacana. E ele traz possibilidades que não foram previstas inicialmente. Consegue colocar o time dentro do barco. É muito bacana quando vai por esse caminho. Bem, olha o exemplo do diagrama que eu comentei, Giovanni. Nesse desenho aqui a gente tem vários elementos, tá? Eu estou imaginando num desenvolvimento de microserviços. Eu ainda não entrei muito no Spring Boot, porque o Spring Boot é uma das tecnologias para microserviço, né? Então a gente está ainda naquela parte teórica, explicando o porquê do microserviço e vantagens dele. E olha esse desenho aqui. Você tem uma API de vendas lá. Vamos supor que essa API de vendas foi feita usando Spring Boot. Ela vai ter um endpoint sell, vender. Pode ter um endpoint cancelar, para você cancelar uma venda. Ela pode ter um outro endpoint entrega, para você configurar o endereço de entrega daquela venda. E você pode ter uma outra API isolada, aquela a API de cima, que eu chamei de API de cadastro, que lá só cuida de cadastro de pessoas. Um usuário que está usando o meu site, ele gostaria de se cadastrar. O fluxo de cadastro todo vai ser feito pelo microserviço de cadastro. Lá dentro tem toda a lógica de, quando o usuário se cadastra, eu mando um e-mail. Quando o usuário se cadastra, eu tenho que avaliar o CPF dele na Receita Federal. A API de venda não se importa com isso. A API de venda vai ter os endpoints que fazem sentido para o processo de venda. Enquanto a API de cadastro, ela vai ter os endpoints que fazem sentido para o processo de cadastro. O site de vendas, é claro, ele vai usar a API de cadastro. E é possível a gente evoluir essa arquitetura e ter um modelo com uma aplicação mobile, como o que aparece no lado inferior direito, que quando ele entra nas APIs do sistema, ele acaba usando uma outra técnica chamada BSS, que nesse caso, para deixar de forma bem simplificada, ele simplesmente faz o trabalho de coordenação entre as APIs que a aplicação mobile precisa. E olha que interessante, a minha API de vendas, que inicialmente foi feita para atender o site, ela naturalmente consegue atender uma aplicação mobile. E essa aplicação mobile ela pode usar mais de uma, né, como eu comentei, e usar a API de cadastro. E olha que legal, até a API de cadastro, ela pode ser usada em algum momento por uma rotina batch que importa informações vindas de um arquivo texto, independente, a API de cadastro ela vai ser independente da origem, assim como a API de venda. Então a gente percebe que comunicação via API é muito legal, e se a gente fizer no modelo de API First, pensar na API já no primeiro momento, ela me dá essa possibilidade de reaproveitamento maior do que os modelos tradicionais. Qual seria o modelo tradicional? Essa caixinha verde da API de vendas e a caixinha amarela do website, ela seria uma coisa só. Ela vai ser um site de vendas. E aí, mas eu gostaria de chamar de um aplicativo mobile fazer vendas. Putz, o meu sistema de vendas ainda não tem um endpoint. Então você começaria pelo endpoint. É uma abordagem nova. Ela está surgindo aí com mais força nos últimos anos, né? Sendo puxado por coisas que estão acontecendo lá fora. E a gente começa a ver esse modelo de desenvolvimento surgindo já
aqui no Brasil. Bem, então a gente começa a entrar um pouco mais a fundo agora na parte de tecnologia. Sim, o Giovanni fez uma pergunta em relação ao último diagrama, vou voltar aqui um minuto. A pergunta foi qual seria a vantagem do Mobile BFF? Ele é para tratar os dados e devolver de uma forma mais amigável para o mobile? É exatamente isso, Giovanni. O mobile ele estaria numa rede 3G, provavelmente, e talvez nem todos os dados que a API de venda vai fornecer são interessantes para o mobile. Talvez ele precise só de um subconjunto. Então você consegue, com esse Mobile BFF, reduzir os dados necessários para trafegar para a aplicação mobile. Essa tendência de fazer esse tipo de desenvolvimento, ela surgiu com o pessoal da Netflix. Tem um material que foi disponibilizado por eles bem interessante, né? Eles comentam que a aplicação, uma televisão smart, por exemplo, ela tem muito menos capacidade do que um celular, que tem ainda muito menos capacidade do que um computador. Então eles movem parte da stack para poder dar o dado específico para aquele endpoint. Esse foi um exemplo. O BFF é uma dessas técnicas, tem outras. Ele tem vantagens como trafegar menos dados, como enriquecer o modelo, como juntar informações. E aí, de novo, a gente está usando esse desenho para poder explorar vantagens de ter um ecossistema baseado em APIs. Bem, entrando um pouco mais a fundo no Spring Boot. A gente comenta que a área de tecnologias ela vive em ciclo. Por exemplo, lá no passado, há muito tempo atrás, a gente tinha o hábito de não usar servidores de aplicação, pensando no mundo Java. Aí o servidor de aplicação veio e virou um boom. E todo mundo queria usar servidor de aplicação. Eu vou usar um Glassfish, um Tomcat, um WebSphere, alguma coisa desse tipo. A gente está voltando para um momento que está acontecendo um afastamento dos servidores de aplicação robustos, gigantes. A gente começa a ter aplicações mais específicas, bem voltadas para o assunto que ela trata. O Spring Boot é uma tecnologia que faz parte lá do portfólio do Spring Framework. O Spring ele é muito difundido, muito conhecido. Normalmente a facilidade que ele traz para o desenvolvimento é uma coisa fenomenal. Tanto que a própria especificação J2EE ele copia bastante coisa do Spring Framework, dado ali a diferença de tempo de lançamento das especificações, é claro. O Spring Boot ele é muito bacana porque o Spring antigo, até um tempo atrás, ele usava muito XML. Você tem que configurar muita coisa. Se você desenvolvia com Spring até um tempo atrás, com certeza você teria um conjunto de XML só para o Spring. O Spring Boot ele dá uma mexida nisso aí, né? Ele se baseia muito em convenção. Cara, não configura nada. Se eu estou por aqui, se o Spring Boot está próximo aqui, você já vai ganhar naturalmente conexão com o banco de dados, com connection pool. Você vai ganhar automaticamente monitoração, você ganha log de forma automática. Então ele trabalha com muita convenção. Se você quiser trabalhar, se você aceita o que o Spring Boot te oferece, você não tem que fazer nada. Seu projeto vai começar já andando, subindo, rodando, logando, de forma bem transparente. Ele suporta integração com muitas coisas. Como eu falei, o próprio Spring Framework, ele já tem essa natureza de eu quero conectar com esse serviço. Você coloca uma coisa aqui, configura um XML acolá e já está pronto. Então o Spring Boot ele traz essa facilidade de integração e aí de novo, de forma transparente, porque por convenção ele consegue fazer todo o processo de conectividade. Ele usa bastante annotations,
quando você programa com o Spring Boot, você vai perceber que existe bastante annotations espalhado em vários pedaços aí do seu sistema, tanto na parte de configuração do Spring Boot, quanto na parte de utilização específica da tecnologia. E se você usa o Spring Boot, você ainda tem algumas opções, né? Para quem usa Java há algum tempo, desenvolve para web, ou até mesmo para as pessoas que estão entrando nesse mundo agora há pouco tempo, quando você faz uma aplicação web em Java, naturalmente você faria uma coisa chamada WAR, que é o WAR, ou Web Archive. Então, se você fez um sistema lá, você faria um WAR do tipo sistema de venda.war. E aí você pegaria esse seu WAR, colocaria numa pasta específica do servidor de aplicação, e aí o servidor de aplicação ia falar assim, nossa, tem um arquivo novo aqui. E o servidor de aplicação faria todo o processo de iniciar, desempacotar, rotear. Mas é possível com o Spring Boot você ir por outro caminho. Você compila a sua aplicação e ela vira uma aplicação que a gente chama de standalone. Você para de fazer então um arquivo WAR e começa a fazer um arquivo jar tradicional. Para iniciar o seu arquivo jar, você inicia como se inicializava qualquer outro arquivo jar há muito tempo. Java-jar, nome do seu arquivo e pronto. A sua aplicação já subiu, toda configurada, conectada no banco de dados, servindo um conteúdo HTTP de forma transparente. Nesse modelo standalone, ele é muito mais leve. Ele sobe muito mais rápido. Em alguns segundos, o seu sistema já está de pé, entregando conteúdo HTTP. Então, o Spring Boot ele traz algumas premissas, né? Essas são algumas delas. E é bem fácil de utilizar e começar a desenvolver com ele. Bem, ótima pergunta essa, né? A gente teve aqui a pergunta de quais seriam os pontos negativos de subir uma aplicação standalone. Tem algumas, mas eu vou fazer os contrapontos, né? Explicando o ponto positivo e o ponto negativo. Se você tiver um Tomcat, por exemplo, e o Tomcat como sendo um servidor de aplicação, e você normalmente faz um processo chamado de consolidação. Você tem um único servidor, você tem um Tomcat, e você coloca várias aplicações dentro desse Tomcat. Esse é o modelo tradicional quando você vai pelo caminho de servidor de aplicação. A vantagem, nesse caso, é que você consolida. São menos coisas para você administrar, é uma única JVM rodando. Para operar também é ligeiramente mais fácil, porque são menos peças. Só que ele tem um problema. Quando você tem um servidor de aplicação com 4 aplicações rodando e uma delas tem algum problema, ele afeta as 4. Se você tiver algum problema de coleta de lixo, você vai afetar as 4. Com o modelo standalone, você tem algumas vantagens. Por exemplo, se você tiver 4 aplicações, cada uma subindo independentemente da outra, se uma delas morrer, nenhuma das outras foi afetada. Se uma delas fizer coleta de lixo excessiva, nenhuma das outras foi afetada. Você consegue, por exemplo, parar somente uma das aplicações standalone. Temos alguns problemas, né? Que é a parte de administração. Antes eu olhava para um único servidor de aplicação. Agora, com uma aplicação standalone, eu olho para 4 pequenas aplicações. Então ele tem um burden de administração. É possível que você consuma um pouco mais de memória, mas você consegue fazer um gerenciamento mais refinado sobre quanto de memória cada aplicação standalone pode consumir. E uma vantagem que a gente tem, apesar de ter vários processos, é que hoje a gente já tem bastante ferramentas de automação. Por exemplo, eu tenho que tomar conta de um servidor de aplicação ou de 4 aplicações standalone. O trabalho é o mesmo, você tem que automatizar o processo nos dois casos. Que seja com script, ou ferramentas como Puppet, Chef, ou Ansible, por exemplo.
Bem, deixa eu comentar um caso aqui que o Peterson disse agora no chat. Ele comentou que ele tem um sistema que ele preparou em Spring Boot com um Tomcat embutido. E ele sobre cada WR em porta diferente, cada uma para um app. E dessa forma ele conseguiu otimizar o consumo de memória por app, não foi isso, Peterson? Essa é uma das vantagens, né? Você pode falar assim, essa aplicação ela consome mais memória, então eu vou ser mais bonzinho com ela, ou até mesmo por criticidade. Peterson, eu imagino que alguma aplicação sua ela seja bem crítica. Essa aplicação não pode morrer, daí então você pode olhar para ela com mais cuidado. Olha, Giovanni, essa questão de escalar, ela tem sempre um ponto interessante, né? Vamos supor que a sua aplicação de venda, você tem uma instância rodando standalone. E vamos supor ainda que essa aplicação de venda standalone, ela está aceitando conexões na porta 80. O seu sistema ele teve um pico de requisição. Ele está muitas requisições. E você entendeu que uma única instância da sua aplicação não está dando conta. Você pode, por exemplo, subir mais uma aplicação. Só que se você tentar subir essa outra aplicação na mesma máquina, você vai ter conflito de porta, porque só pode ter uma aplicação em uma porta por vez. O que você poderia fazer? Subir uma outra instância na porta 8081, depois uma outra instância na porta 8182, depois uma outra instância e assim por diante. É claro que para isso funcionar, você vai ter que ter um load balance, que consiga distribuir as requisições em várias instâncias. E qual que é o bacana? Vamos supor ainda que você subiu 4 instâncias da sua aplicação em um único servidor. E já não dá mais, agora o problema não é a aplicação, agora o problema é o servidor. Como você já está com essa facilidade de subir novas instâncias, você consegue subir uma nova instância em um servidor novo. E aí, é claro, o load balance ele tem que conseguir tratar essa questão de balancear entre instâncias em mais de um servidor. Então ele sim facilita esse processo todo de crescer, até porque para você crescer é muito rápido, e se você estiver usando tecnologias como Wallhost, Amazon, Google Cloud, eles já te dão por natureza o load balance. Então ele facilita bastante sim o crescimento e suporte a escalar. Bem, a gente vai ver um pouco de código aqui, tá? Temos algumas premissas. Eu vou passar o repositório do projeto. Ele está no GitHub, tá? Eu tenho uma conta lá. Vocês vão poder baixar depois e rodar local. É um projeto simples ainda. Ele vai mostrar o que a gente vai ver aqui na palestra, nesse bate-papo, e vocês poderiam testar, evoluir e enriquecer um pouco mais. Então, desculpe, esse slide ele mostra as dicas para você instalar o Java e o Gradle. O código está em Java 8 e eu optei por usar o Gradle ao invés do Maven, porque eu já tenho usado o Gradle há algum tempo e ele tem algumas vantagens em relação ao Maven, tá? O processo de build normalmente ele é mais, como eu posso dizer, maleável. Você consegue repetir-se menos usando o Gradle. Então, depois se vocês quiserem acompanhar de novo, vocês podem instalar o Gradle local, instalar o Java. A princípio tudo vai funcionar. Tudo bem, pessoal? Bem, o Gradle, a configuração dele é num script. A linguagem desse script é Groovy. Então é um pouco de Java, é programável, você pode fazer if else e tal. Mas na sua origem ele é muito parecido com o Maven, tá? Quem vem do mundo Maven consegue fazer uma transposição aqui naturalmente, tá? Eu vou bater esse build.gradle só para a gente explicar o que tem em cada um desses elementos. A gente vai evoluir ele um pouco lá na frente, tá? O Gradle ele tem um conceito de plugin. Eu estou aplicando aqui no primeiro trecho o plugin do Spring Boot. É isso aqui que torna possível eu ter uma aplicação standalone, ok? Você colocou isso aqui, quando você buildar, bom, a sua aplicação ela já é standalone.
Em seguida, eu estou explicando para o Gradle que o código, o projeto, está em Java. Daí então ele vai conseguir compilar com JavaC, fazer toda aquela parte de empacotamento e tal. Ainda digo para o Gradle de onde ele tem que baixar as dependências. Quando ele for baixar, ele vai baixar do JCenter, como sendo repositório. E por último, a parte mais importante ali, estou colocando o Spring Boot dentro do projeto. Se vocês olharem essa linha de dependência aqui, ele tem uma dependência de compile do org Spring Framework Boot, Spring Boot Start Web na versão 1.4.2 Release. Então o Spring Boot aqui ele vai trazer o Start de Web para a gente na versão 1.4.2. Tem uma pergunta no canal ali que eu acho que vale a pena a gente comentar, se é possível criar um cluster de servidores com um Spring Boot. Olha, eu vou te falar que acredito que sim. Eu ainda não fiz um cluster de servidores no Spring Boot, mas aqui tem um ponto bem importante, tá? Essa pergunta do cluster que foi feito pelo Giovanni, só para constar, ele comentou que, por exemplo, pode ter um scheduler configurado e você gostaria que somente uma ou outra aplicação rodasse o scheduler. E se você tiver várias instâncias da sua aplicação sendo executada sem nenhuma comunicação, pode ser que todas elas rodem o scheduler no mesmo tempo. Tem outros pontos também, né, que a gente pode elaborar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 4 instâncias standalone e eu não tenho um cluster. E por acaso eu tenho um load balancer lá na frente que manda o usuário ora para uma, ora para outra. Bem, se isso acontece e você, por exemplo, usa a sessão, a gente já tem um problema, né? O usuário caiu no servidor 1, se logou nesse servidor, fez qualquer operação nesse servidor 1 que gerou um estado, tipo usuário logado. Se por acaso o balanceador de carga, na próxima requisição, mandar ele para o servidor 2, a sessão não existe lá. Soluções de cluster, como proposta como dita pelo Giovanni, ela meio que ajuda um pouco nisso. Só que a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Cluster é uma coisa complicada. E tem uma tendência que ela ajuda até a você escalar sistemas, é você fazer com que seus sistemas sejam stateless. Ou seja, todos os servidores são iguais, eu não guardo estado em nenhum deles. O que pode fazer, como sugerido pelo Adair, é colocar um console, colocar um heads e fazer com que o seu servidor de aplicação, aquela parte web, quando precisa de algum dado, que seria um dado de sessão ou uma informação de quem roda esse job, essa informação está numa estrutura paralela como sendo um console. Então, hoje em dia, para sistemas escaláveis, a gente tenta reduzir ao máximo a necessidade de clusters, tenta reduzir ao máximo a necessidade de estado compartilhado, e quando você precisa disso, você pode lançar mão de uma estrutura de apoio para você, por exemplo, ter consenso, ou ter ordem, ou ter um dado distribuído. Então, normalmente o caminho é esse, e se você for para uma linha de microserviços, aconselho a mirar isso como sendo um alvo. Bem, então a gente viu aqui o build Gradle, né? Vimos lá a configuração do Spring Boot de forma bem fácil, é só isso, não tem mais nada. Isso aqui é até interessante, né? Eu acredito que o equivalente disso em Maven daria umas 3 a 5 vezes mais linhas. Eu sei que linhas não quer dizer nada, mas, bem, quando eu olho assim é uma coisa que me agrada, é pequeno, eu olho, sabe, fácil de ler, fácil de entender. Esse é um dos motivos que eu tenho usado bastante o Gradle ultimamente. E, uma vez que você fez lá a configuração do Gradle, cria uma classe main, como você faria um projeto Java tradicional. Esse cara ele vai ter que estar com algumas anotações especiais ali, tá? Esse projeto que a gente vai discutir, essa pequena API que a gente vai fazer, eu imaginei alguma coisa do tipo um sistema de automação de casa. Sei lá, eu sou um cara nerd. Eu fiz um sistema
que eu consigo botar fechaduras especiais na minha porta e via um endpoint qualquer eu consigo controlar todas as portas da minha casa, todas as janelas da minha casa. Eu consigo até espetar a geladeira depois, o micro-ondas. Então estou fazendo um sistema de automação de casa, lâmpada. Qual foi a minha abordagem? Tudo é endpoint, barra lâmpadas, barra porta, barra cômodos. A minha casa ela toda agora é uma API gigante e eu posso falar, por exemplo, abra a porta 37. Eu sei que a porta 37 está na sala. Eu poderia, por exemplo, falar assim, sistema de automação, quais elementos estão no quarto 12? Aí eu falo, o quarto 12 o quarto 12 é a copa, e a copa tem a janela 31, a janela 32 e a porta 47. Então eu estou pensando num sistema de automação residencial em que eu consigo falar tudo via API para controlar a minha casa. Primeira parte que a gente vê são a parte dos imports, né? Normalmente a gente não se preocupa com isso porque, bem, quem utiliza NetBeans, Eclipse, IntelliJ, qualquer interface de desenvolvimento mais elaborada, ela vai fazer todo o processo de import para a gente. Então a gente pode talvez até passar ali, mas vamos só ver. Spring Application, Enable Auto Configuration, Component Scan. A gente pode ver já como annotation da classe, Home Auto Startup, uma anotação chamada Enable Auto Configuration. Isso aqui significa assim, Spring Boot, me ajuda. Quero só um segundinho, pessoal, estou pegando aqui o endereço do repositório que o Giovanni pediu, tá? Só para passar aqui, achei. Quem quiser acompanhar depois, esse é o link do repositório. Eu acho que tem em algum lugar da apresentação também, tá? Bem, então voltando aqui, esse Enable Auto Configuration é uma anotação que está falando assim, Spring Boot, por favor, me ajuda. Faça aí o trabalho de inicialização, de wiring, todo o processo para a minha aplicação começar a rodar. Sem essa anotação não funciona, você vai ter que fazer coisas manualmente. E o componente scan é para que, quando eu bote anotações em outra classe, ele consiga ir até ela e fazer o processo de auto-wiring e de amarração e preparação. Então essas duas anotações são muito importantes, tem que ter. Tá? E no sua classe main, você simplesmente fala assim, Spring Application roda essa classe de inicialização com esses parâmetros que chegaram. O Spring Boot faz todo o processo de inicialização agora e a sua aplicação em alguns segundos ela vai subir e vai estar acessível, recebendo requisição. Só isso, acabou. Se você fez isso desse jeito, se você tem aquele build Gradle configurado daquela forma, você agora pode rodar o comando Gradle boot run. Ele vai compilar, vai fazer um monte de coisa, vai começar a imprimir uns logs ali e tal. E aí você tem que olhar essa última linha desse conjunto de logs que fala que foi inicializado. Nesse caso demorou 4.72 segundos. Eu vou te falar que estou ficando mal acostumado, tá? Quem sobe Tomcat, JBoss, essas coisas, eu acho que não consegue subir em 4.72. Eu já estou achando, às vezes eu já acho 4.72 muito tempo. Olha, 1, 2, 3, 4. É esse tempo que demora. Eu já acho muito tempo. Tem projetos que demoram 10 minutos para subir. 5, 2, 3 minutos. Então ele muda um pouco até o fluxo de desenvolvimento, sabe? Porque o que você pode fazer quando o seu sistema sobe tão rápido assim? Você pode alterar um pouco o código e subir para testar. Você não precisa fazer aquele alteração de várias classes, porque demora tanto para subir o servidor do seu servidor. Você prefere subir ele uma vez só para não ter que ficar subindo toda hora. Não, com Spring Boot, com microserviços, você pode ter um loop de feedback acelerado. Então isso é bem bacana. Nesse caso a gente não tem nada ainda, né? Esse projeto com o Spring Boot ele está completamente cru. O que a gente tem que fazer agora é enriquecer esse cara criando um controle. Então é o que a gente vai fazer agora. A gente está falando basicamente de uma API REST, tá?
Então toda a comunicação vai acontecer via HTTP. Se você vai por esse caminho de microserviços usando o Spring Boot, você tem que prestar atenção nos verbos. O verbo HTTP ele tem uma importância muito grande. O padrão é que um GET ele não altere nada. Você pode chamar o GET da sua aplicação para qualquer lugar que tenha GET e você tem que ter certeza que o estado da aplicação não vai ser alterado. Por exemplo, você tem um endereço lá que cada requisição você aumenta um no contador. O cara pediu o endereço counter e veio mais um. Aí pediu de novo o endereço counter, veio 2. Putz, esse cara não é um candidato bom para o GET. O GET deveria ser imutável. Você tem que pedir várias vezes e vir o mesmo conteúdo. Você poderia ter um endpoint de GET que poderia ser, por exemplo, cacheável. Já o put, normalmente é para atualização. Olha, bota esse valor aí. A coisa já existe. Você está alterando um valor dele. O post é para você criar um elemento novo, né? Você está chamando uma API sua e o seu controle ele tem um método lá que aceita post. Ele deveria criar coisas novas. E o delete para o processo de remoção. É importante tomar cuidado com o controller, porque qual tipo de lógica eu coloco lá, né? Normalmente as lógicas que estão ali tem que ser as lógicas de camada de acesso, né? Essa camada de entrada, validação de cookie, validação de parâmetro. Deveria ter pouca lógica de negócio no controller. Você deveria cair para essa lógica para a camada de serviço ou para a camada de domínio, dependendo do modelo de desenvolvimento. E uma coisa importante, você tem que fazer com que o recurso esteja contido no path. A gente vai ver alguns exemplos aqui, vai deixar um pouco mais claro o que significa falar de recurso contido no path. Bem, tá aqui nosso primeiro controller. Estou usando ali a annotation REST controller, e esse cara eu chamei de door controller. Basicamente ele vai ter a lógica que me permite manipular portas no meu sistema de automação residencial. Ok? Aqui é o primeiro esqueleto da classe, né? Falta muita coisa aqui dentro, tá? A anotação de REST controller ela vem aí por causa do Spring Boot, né? A gente vai ter mais coisas ali dentro do corpo, a gente vai entrar em detalhe em cada um deles agora. E como o objetivo agora era a gente falar sobre a parte de controller, eu não implementei tanto a camada de serviço, nem a camada de domínio, porque, bem, eu teria que ter efetivamente os dispositivos que eu conseguisse fazer o processo de automação para abrir a porta. Eu estou focado nesse ponto na API, tá? E aproveitando isso e fazendo um gancho, é até uma abordagem saudável a gente começar pela API, porque ela vai dirigindo o desenvolvimento interno que a gente tem que fazer. Por exemplo, se eu tiver uma API que lista portas, obviamente eu tenho que ter um serviço que consiga dar os dados das portas para a API. Então a gente diz que a gente é puxado. A necessidade me força a fazer a camada de baixo. Mas bem, a gente vai começar a falar sobre o controller, né? A gente tem esse door controller e Está reunindo o capitão da classe? A reunião só começa daqui 5 minutos. Bem, a gente vai ter que fazer um soluço aqui provavelmente na apresentação. Se eu ficar mudo durante alguns minutos, por favor, vocês não se assustem, tá? Eu tô com um problema de sala aqui. A gente vai falando aqui enquanto dá. Bem, aqui eu tenho agora no corpo dessa classe, desse controller, alguns métodos, tá? A gente vê aí dois métodos inicialmente, o método de listagem e o método para salvar uma nova porta. Bem, como eu falei, a gente vê... Bem, pessoal, vocês conseguem ouvir ainda? Então vamos continuar, tá? Tive um problema aqui com a conectividade, agora acho que voltou. Nesse controller, então, a gente vê dois métodos principais, né? Eu omiti o resto para a gente ganhar um pouco de espaço. E aqui a gente começa a ter anotações que não são nem necessariamente do Spring Boot, tá? Elas são anotações
que são usados já pelo Spring Framework há algum tempo. As anotações são Request Mapping, Response Body. O Request Mapping, ele me diz qual é o endereço e em qual método esse método de listagem consegue trabalhar. Nesse caso aqui é em /doors, e ele atende o método de get. Quando ele é chamado, ele devolve uma estrutura chamada list response. Basicamente é uma lista de um link para cada uma das portas que eu conheço. O código como vocês podem ler no comentário, os dados são temporários, né? O correto seria vir de um banco de dados, de um sistema mais elaborado. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou iterando sobre os detalhes de porta que eu tenho e devolvendo uma lista com um link para cada um delas. Simples assim. Se eu não tiver nenhuma porta, devolvo uma lista vazia. Posso chamar esse list milhares de vezes, que nesse caso o método list não está alterando nada. Ok? A gente pode argumentar, Diego, mas você comentou que os métodos get devem ser imutável. E se você chamar o list uma vez, salvar uma porta e chamar o list de novo, você vai mudar o dado. Sim, mas perceba que ao chamar o list 5 vezes, o dado não é mudado. Ele só é mudado quando um outro evento acontece que acaba alterando os dados listados. Por esse caminho é tranquilo. Tem uma pergunta muito pertinente aqui do Giovanni, e estava realmente como ideia de ser discutida, se o ideal é que o request body ser o próprio model ou criar um request específico. Olha, eu vou falar que eu uso a abordagem de criar um request específico. Você vai ter o domínio, né? Por exemplo, você vai ter uma classe chamada porta, door. E se você entregar a sua classe interna para o mundo externo, você fez um acoplamento muito forte. Como é que você consegue evoluir os dois de forma independente? Porque é possível que você queira que a sua interface pública permaneça estável e tenha a capacidade de alterar a sua implementação interna. Então, nesse caso, o list response e o door detail são elementos que estão no pacote de apresentação da API. Eles não são classe de domínio. Então tome cuidado, se você for expor classe de domínio na sua API, funciona, mas ela vai te cobrar o preço logo quando você quiser mexer, alterar o domínio e evoluir sem afetar a API pública, tá? É uma prática que deve ser evitada. Olha o método save. O método save aqui, ele aceita um post em /doors. Ele recebe um door detail no corpo da requisição, no corpo como payload, e ele está devolvendo aqui um response entity. Esse response entity, ele é uma classe do Spring que te ajuda a tratar verbo, tratar redirects. Então tem uma lógica bem simples ali, né? O que eu fiz? Quando você passa uma porta nova, eu calculo qual que é o Next ID, baseado no tamanho da lista. Guardo esse valor no objeto que está chegando e salvo na lista. O retorno da chamada desse endpoint, ele é um código HTTP 201. Ele é o created. E além de devolver que foi 201 que foi criado, eu devolvo qual é a URL que ele pode pegar detalhes sobre o que foi criado. Então ele vai um header de location nesse caso. Tirando essa parte da implementação que está sendo simulado, a criação no banco, todo o processo pode ser feito como está sendo feito naquele caso do return ou na caso do listagem. O Adair ele trouxe uma coisa bem legal, tá? Ele comentou que poderia ser usado o get mapping e o post mapping. Isso é uma coisa bacana do Spring Boot, do Spring de uma forma geral, né? Que ele permite você especializando anotações. Essas duas anotações que ele comentou, get mapping e post mapping, sem dúvida podem ser utilizadas. Ela vai dar uma leitura muito parecida. Legal, daí obrigado por ter lembrado. Bem, então esses são os dois métodos, o de listagem e o de salvar. E a gente tem alguns mais aqui, tá?
O próximo método que a gente observa é o método detail, que de novo eu estou usando ainda o request mapping, mas como a Dei comentou, poderia ser usado um get mapping, que ele aceita ali em /doors, /door ID. Quando você tem uma variável no path e você gostaria que ela virasse um parâmetro do seu método, você usa aquela notação de path variable e usa o Spring, ele faz todo o processo de parsear o que veio no endereço, no path, avaliar tipo, se ele pode ser um inteiro, e passar como parâmetro na chamada do seu método. Bem, então voltando aqui ao código, né, como eu comentei, o código aí está de exemplo. O que eu fiz nesse código? Eu falei que é possível que aquele ID não exista, né? O usuário ele pode ter passado o ID 5.000, 500.000, 400.000, talvez ele não exista. Como eu não tenho um banco de dados, eu estou usando o string do Java 8 para procurar na minha lista local. E estou usando também uma classe do Java 8 chamada optional. E aí nesse momento então eu tenho o detalhe da porta ele é opcional, pode ser que não exista. Daí então esse if logo abaixo ele vai tratar, se existir eu devolvo um 200 ok como resposta, levando também o detalhe que foi encontrado. Caso contrário, eu devolvo um 404 not found. E aqui de novo, pessoal, além da gente estar respeitando os verbos HTTP, eu estou respeitando a semântica web dos status code. Não existe a 404. Foi criado 201. Eu aceitei, mas não foi criado ainda, é 202. Então é interessante a gente observar a questão dos verbos HTTP e dos status code. Okay? Em seguida a gente tem o put. O put, nesse caso, ele está bem parecido com o de detail, né? Ele então encontra o elemento. Caso o elemento não exista, ele devolve not found. Caso o elemento exista, ele simplesmente troca o que tinha antes pelo que está chegando e diz que foi aceito. Ok? Então, foi aceito. Tá tudo aqui, tá bonitinho. O seu put foi legal. Código simples, a gente está focando na API, a gente está focando nos verbos que a API atende e nos status de resposta que ela usa para se comunicar. Ok, pessoal, entendendo esse ponto? Esse é o objetivo desse trecho, né? A gente não faria muito mais do que isso nesse momento. E agora a gente pode subir a aplicação de novo. Quando você rodar e fizer esse boot, agora você tem endpoints para começar a fazer chamada. E a gente vai fazer algumas chamadas. Eu estou botando um exemplo aqui das chamadas, né? Estou usando uma ferramenta de linha de comando chamada curl. Tem o Postman, tem um monte de outros caras que dá para ser usado. Eu coloquei o curl porque ele é uma ferramenta ubíqua. Tem curl para Windows, para Linux, para Android, para qualquer coisa. É uma ferramenta de linha de comando, então acho que a gente consegue usá-la aqui como parte do exercício, tá? No primeiro momento eu fiz um get, né? Eu falei, curl, faça um get para mim. E não só faça get, passe esse header de accept. Ó, ele está dizendo para a aplicação, quando ele for atingir o endereço /doors, ele aceita como resposta um JSON. Faz essa chamada, você vai receber um 200 ok e vai receber um JSON com esse corpo, links vazio. Bem, é claro que eu quero criar uma porta nova, quero começar a ter conteúdo. Nesse momento eu faço um post, digo que o content type, o tipo de conteúdo que vai nesse post é um JSON, e digo que o corpo é esse aqui, ó, é uma porta com status open. E faço um curl lá em /doors, faço um post em /doors. Ele vai me devolver um 201 created e vai falar que o location daquela porta criada foi a doors /1. Se eu der de novo um get lá em /doors, a gente vai ver ali que agora temos um link, que o href dele é door 1 e ele é do rel do tipo door, o tipo de relação é porta, é um link para a porta. Se eu der um get especificamente na porta 1, eu vejo ali, ó, tá aqui, ó, ok, a porta 1, ela tem o status open.
A gente vê ainda, né, mais um exemplo do input. Eu mandei ele fazer um close na porta 1 e quando eu faço um get de novo na porta 1, ele me diz que o status dela agora é closed. É uma API bem simples, a gente tem que evoluir, é claro, para talvez botar mais validações. Será que faz sentido aceitar um post de uma porta já fechada? Será que faz sentido você, usuário, fechar essa porta? Você tem a chave dela? Então a gente pode evoluir a API. Aqui a gente está vendo toda a parte de comunicação, a gente está vendo o verbo, estamos vendo o status code, a gente está vendo o uso de headers para poder fazer o processo de negociação. Se, por exemplo, você troca de application JSON para application XML, nesse código ele vai funcionar, vai começar a conseguir tratar XML de um lado para o outro. Então é uma API bem maleável e bem flexível, né? Você consegue aí não só negociar o conteúdo, como saber o que aconteceu com a aplicação através dos métodos e status de resposta. O Giovanni comentou uma coisa bem bacana aqui no fórum. Ele falou que tem uma ferramenta bem legal para o Spring Boot, que é o Spring Boot Dev Tools. Ele faz um hot deploy. Isso é bacana, Giovanni, para o ciclo de desenvolvimento, né? Você suponha que você fez uma API nova e, sei lá, você quer subir de novo o servidor. Com essa ferramenta do Spring Dev Tools, você não precisa parar o processo e subir o processo. Faz um hot reload bem legal. Obrigado por ter lembrado, Giovanni. Bem, então até agora aqui a gente viu a API, né? Ela está uma API simples, ela pode ser evoluída, mas ela serve como um exemplo, um modelo que quando a gente vai por esse caminho, a gente está com microserviços de qualidade, a gente está indo por um caminho de API first. Se eu subir como um processo standalone, eu já estou andando no caminho do 12 factor, a gente começa a ter um sistema bem robusto. Okay? E não adianta só falar de sistema robusto, né? Porque quando você fala em microserviços, você quer colocar esse cara em produção. E produção significa que eu tenho que saber o que acontece com o seu sistema quando ele está em produção. Daí vem uma outra peça essencial se você está usando o Spring Boot, que é um projeto chamado Actuator. O que ele vai fazer? Você coloca o Actuator no ClassPath e você ganha um monte de endpoints, de graça. Ele vai te falar, por exemplo, rodou a migração? Aumenta o log, o nível de log da sua aplicação. Faz um dump de memória. Quais são os bins que carregaram? Está consumindo quanto de memória? A aplicação está healthy, ela está up? Ela fez a migração? Quais métricas que ela coletou? Quanto de GC está acontecendo? O Actuator, ele é essencial se você for botar uma aplicação, qualquer aplicação na verdade, em produção, porque você ganha visibilidade. Então, se você estiver usando Spring Boot sem o Actuator, coloque. Quando chegar em produção, você vai falar assim: como é que está meu consumo de threads? Quanto consumo de memória? É um endpoint, só se chamar um endpoint. Então ele é bem bacana. E eu também coloquei ele aqui, né, para mostrar que o quanto é fácil usar o Spring Boot e fazer projetos crescerem enquanto está usando essa tecnologia. Se você observar de novo aí o Build Gradle, agora com o Actuator, você vai perceber que a última linha lá, você só coloca, me dá um Spring Boot Start Actuator e magicamente você ganha endpoints na sua aplicação, fazendo coleta de métrica e etc. É claro que não é mágica, né? O Spring Boot usa um procedimento de autoconfiguração com os service locators, mas o interessante é que para mim, enquanto desenvolvedor, é muito fácil usar, eu sofro muito pouco. E, bem, a gente já está chegando no fim da nossa apresentação, já até passamos alguns minutos. Esse aqui é um slide bem bacana, aconselho vocês a verem. O 12 Factor não é novo, tá? Deve ter uns 3 ou 4 anos. E ele te dá uma série de diretivas, que se você seguir as diretivas, você tem sistemas que são facilmente escaláveis, você consegue rodar na Amazon com muita facilidade, você consegue rodar dentro de casa com muita facilidade, você consegue ter sistemas robustos, por exemplo. Ele comenta que é uma base de código por projeto, por app. Você não faz uma base, você não faz um repositório com 45 projetos. O repositório é para um domínio.
Você declarar dependências de forma bem explícita, usando Gradle, Maven ou ferramentas de dependência de uma forma geral. Como você tratar a configuração, tipo, nunca colocar um endereço fixo dentro da sua aplicação. Se você sabe de um endereço fixo, por exemplo, um endereço HTTP ou o nome de uma pasta, ela não pode estar hard-coded, ela tem que estar em um arquivo de configuração, aceitando via variável de ambiente, assim por diante. Você tratar tudo como serviços, né? Você pode, você precisa de uma camada de persistência, você pode usar um tags, você pode usar qualquer solução de apoio, como a gente comentou, para guardar a sessão e assim por diante. O seu processo deve ser build, release e run. Você não deveria criar artefatos especiais para o ambiente, mas sim um único ambiente ser executado em vários, um único build ser executado em vários ambientes com troca de parâmetros. Escalar com o conceito de processo. Se você tiver uma instância e aumentou a carga, você tem que colocar 2 instâncias. Fazer aquele procedimento de porta que eu comentei, né? A primeira instância na 81, a segunda instância na 82 e assim por diante. É o que o vínculo de porta prega. Você aceitar o modelo de concorrência, trabalhar com sistemas concorrentes, que pode acontecer. A descartabilidade, que é a questão que se um servidor morrer ou se um processo morrer, você deveria conseguir descartá-lo sem ter prejuízo. A semelhança entre desenvolvimento e produção, né? Você tem que ter um ambiente equivalente para poder fazer testes de qualidade. E logs, para você poder acompanhar o que o seu sistema está fazendo. Ele tem algumas premissas bem interessantes a respeito de logs. E você tem que ter processos de administração que fazem watchdog e gerencia o seu sistema em execução de uma forma geral. Eu acho que é uma leitura muito boa, sabe? Ele vai complementar aí tudo que a gente falou no conteúdo desse webcast. Tem muitos livros bons sobre o assunto. Tem um livro bacana pra caramba chamado Building Microservices. Se eu não me engano, a capa é uma borboleta. Ótimo, fala muita coisa dessa parte teórica. E tudo isso a gente consegue fazer com o Spring Boot de uma forma bem fácil. Eu já estou usando o Spring Boot há algum tempo. Eu chuto que mais de um ano, com certeza, mais de 2 provavelmente. Comecei a usar logo nas primeiras versões e a gente tem usado ele com bastante sucesso. Não descarta as demais tecnologias, porque não existe bala de prata. Node.js, Go e etc. são tecnologias bem interessantes, mas no mundo Java, do meu ponto de vista, ele é uma das principais tecnologias aí para esse mundo de microserviços. Bem, pessoal, esse é o conteúdo do webcast. Se vocês tiverem alguma dúvida, tal, eu consigo ficar mais alguns minutos aqui no chat para poder conversar. Então sintam-se à vontade aí, por favor. Bem, tivemos silêncio aí no canal, então entendo que não teve perguntas. Acredito que no site lá do webcast deve ter alguma informação de contato. Se não tiver, eu vou passar lá para os amigos da eMasters. E estou no GitHub, passei o link aí para vocês. Eu atuo em projetos de open source e a gente vai se falando aí nesse mundo de TI que é pequenininho. Valeu, gente. Abraço. Obrigado aí pela atenção.